culto, né? E a verdade é que o culto é muito importante, além de faz parte do mandamento de Deus, que é guardar o dia de descanso para os judeus. E hoje nós guardamos o dia da ressurreição, mas não deixa de descansar em Deus, né? Descansar é para a gente poder andar mais longe. Descansar é renovar, né? E renovar em Deus para que a gente possa direcionar, né? Ser direcionado no propósito de Deus, né? E muitas pessoas vão para a igreja porque acham a igreja legal, né? Gente bacana, né? E outros vão para a igreja no culto porque eu gosto de louvor, adoração, né? Estilo que me agrada, eu me sinto bem, né? Mas uma pergunta, mas o resultado mais surpreendente, né, que é interessante, que 75% das pessoas, isso quer dizer que 3 em cada 4 pessoas, além de ir no culto para agradecer a Deus, né, adorar a Deus, mas eles querem ouvir algo de Deus. Mensagem, a palavra de Deus e o ensino de Deus, porque as pessoas estão sentindo muita dificuldade de viver. Vocês concordam? No mundo, do jeito que está, cheio de problemas, né? Não é só o Brasil não, mas internacionalmente, globalmente. Né? Você vê que a política está muito dividida, não está dando solução para a sociedade, existem muitas revoltas, né? E guerras, né? E refugiados, mudança climática, e muito terrorismo, e as pessoas não estão conseguindo lidar. E a pressão é tanta que as pessoas sentem que se não tiver uma orientação de Deus, não vai ter vida boa. E isso é muito importante. Então, o culto é muito mais do que me sentir bem. É legal você se sentir bem, mas não é o principal. Adoração, o foco é em Deus. É a gente exaltar um Deus que nos criou, exaltar, louvar um Deus que nos amou, que nos salvou, e que está vivo, e que está presente em nossas vidas. E Ele está interessado em caminhar conosco. Nos dá uma vida de vitória, uma vida que, para restaurar, uma vida ser restaurada no seu propósito inicial na criação. Isso é muito importante. Então, eu queria realmente incentivar, né? Quando você vem no culto de adoração, prepare teu coração, né? E eu não sei se vocês têm hábito, pelo menos a gente incentiva, né? Todos os irmãos a ter um momento de quietude, né? Momento devocional com Deus, seja mesmo que seja curto, um momento de oração, leitura da palavra, meditar, né? A pessoa de Deus, e para que esse relacionamento não seja somente religioso, uma prática religiosa no fim de semana, mas de fato que Jesus, Ele participa diariamente nas nossas vidas, amém? Isso é uma fé real que se torna prática, que transforma as nossas vidas. E é muito importante, né? Esse dia, na verdade, a gente tem muitas mensagens para compartilhar, e eu estava meditando. Eu gosto de ler Bíblia. Quando leio, eu não paro, né? Então, normalmente eu leio bastante assim, Novo Testamento, Velho Testamento, e deu lá novas iluminações, né? E antes de começar a mensagem, eu queria compartilhar isso, né? Lembra, Jesus chegou a falar a parábola de semeador? E o pessoal lembra, né? A palavra, a semente é a palavra de Deus. Né? A semente é o evangelho do reino. É uma semente que frutifica. Esse semente de dar bom resultado. Esse semente dá vida, dá conhecimento a Deus verdadeiro, dá salvação e transforma. Só que, infelizmente, na palavra, Jesus fala de 4 terrenos. E primeiro tipo que o homem semeou, e fica na beira da rua, na estrada. É uma beira da estrada, é um terreno pisoteado, sabe? Ela é uma terra
macia, mas é muito pisoteado. Ela ficou dura. A terra ficou dura. E a semente cai lá, não consegue entrar na terra. E o passarinho vem aqui, ele rouba. E Jesus falou assim, ó, essa é exatamente aquela pessoa que vem na presença de Deus, e Deus está semeando, ó, Deus fala a tua palavra, mas o coração está tão duro. Talvez por estar machucado, está tão incrédulo com tanta coisa, mas assim, está tão fechadinho, parece um padre. Sabe, o coração é que nem assim, ó. Semente não entra. E quando uma pessoa que tem um coração duro, ele não está preparado, sabe o que faz? Inimigo rouba. Satanás rouba a boa semente. Por que Satanás rouba? Porque Satanás, ele vem para roubar, destruir e matar. Ele rouba a semente para que você não seja salvo. Para que você não seja abençoado. Rouba a bênção. Ele quer destruir a tua vida. E o que quer? Que ele quer torcer para a sua morte. Então, primeira coisa que o inimigo faz, para quem que vem na presença de Deus, assim, ó, indiferente. Esse é o primeiro terreno. Segundo terreno, é aquele terreno assim que, aparentemente, uma terra boa, macia, fofa, né? Aí, semente cai. Opa, entrou. Oh, um pouquinho de raiz. Está saindo algo por cima. Só que a Bíblia diz que é uma terra que aparentemente boa, mas alento também é duro. Conhece pessoa assim? É tão emotivo. Oh, legal! Mas 5 minutos, a dureza voltou. Então, também não é uma terra boa. Aparentemente, assim, nossa, eu gostei, fiquei tocado, emocionado, muito legal, mas quando a semente quer entrar mais fundo, ele não é totalmente duro, mas por dentro é. E disse que, a Jesus falou assim, ó, esse tipo de coração, de terreno, quando a semente não consegue entrar, e o sol bate, e ele não tem raiz, ele seca e morre. Então, é uma terra que não conseguiu absorver a palavra de Deus, a semente do Evangelho, né? E isso é muito triste, no fim, não frutifica. Terceiro tipo de terreno é aquela terra que está fofinho. E a semente entrou e já está enraizando. E começou a nascer, né? Algumas folhas, alguma coisa vai frutificar. Só que ele diz que tem muito espinhos. O que é espinhos? E aí ele fala assim que esse espinho são as pessoas que querem ter desejo de querer seguir a palavra, ter desejo de querer frutificar. Não falta boa vontade não, mas ele está sufocado de quê? Preocupações da vida. Você vive preocupado? Ai, preciso de emprego, preciso de um namorado, namorada, cônjuge, eu preciso comprar aquilo, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso viver. As pessoas cheias de preocupações. Estudante tem preocupação, profissional tem preocupação, marido, mulher tem, pais têm preocupação com filhos, e todos têm, né? E disse que preocupações, segundo, riqueza. Por trás do dinheiro. E prazeres da vida. O que é prazer da vida? É diversão. Vou trazer uma realidade seguinte. Opa, a palavra é legal. Nossa, me tocou muito, preciso viver. Só que sai assim, nossa, vamos comer, vamos divertir, vamos no cinema. É prazer. Ele não tem tempo para pensar. Essa palavra que vai me transformar, como eu devo colocar na prática? E acorda amanhã, nossa, tem que trabalhar, senão. Aí, dinheiro. Puxa vida, estou comprando uma coisa, prestação, precisa pagar a conta. Eu não posso. E gira em torno de conquistas, mas não se preocupa em deixar esse evangelho tomar conta da nossa vida. E isso faz com que, quando essa semente quer frutificar, esses espinhos, preocupações da vida, riqueza,
prazeres, acaba tomando conta e sufoca. Ele não consegue subir. Aí a vida não produz. Não consegue viver todo o evangelho. Pena. E o último tipo de terreno é aquele terreno que caíram na boa terra. E em Lucas 8:15 disse, o que é essa boa terra? Ele descreveu o tipo de terra. Primeiro, ele caiu em coração bom. O que é um coração bom? Coração bom é aquele que não tem impureza. É uma terra boa que não tem espinho, que não tem pedra. É um coração que está pronto para permitir a semente frutificar. E ele falou que também é generoso, né? E a verdade, outra versão é um coração sincero. O que é sincero? Não tem falsidade. Aí eu quero, mas no fundo, no coração é durinho. Sabe aquele tipo de hipocrisia? Mentira. É um coração sem mentira. Uma fé verdadeira não é falsa, é verdadeira com Deus. Não é hipócrita. Não fala uma coisa, vive outra coisa. Está entendendo? Então é um coração autêntico. Então é a natureza do solo que é bom e sincero. Esse bom e sincero, ele tem toda a condição de frutificar, mas não basta. Tem 3 verbos, que é muito importante na hora de estudar a palavra. Caindo na boa terra, um coração bom e generoso. Então o que ele faz? Ele ouve a palavra, ele retém é o quê? Ele guarda mesmo, ele não deixa esquecer, saiu, entrou no lado direito, saiu no lado esquerdo. Ele guarda, ele medita e pensa assim, como eu vou? E aí, ele persevera. O que é perseverar? A palavra é tão importante que eu não vou deixar escapar. Eu não vou deixar essa palavra sair até que isso dá fruto na minha vida, entendeu? Perseverar até frutificar. Amém? É isso que queria compartilhar com vocês no início da mensagem. Todos nós aqui, cristãos de muito tempo, na verdade vocês já ouviram milhares de mensagens. Eu também. Eu continuo ouvindo. Mas eu vou ensinar com essa atitude. Deus, eu quero ser essa terra boa. E Jesus disse que essa terra boa, ela pode frutificar 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. Isso quer dizer o quê? Uma terra boa, ela frutifica, ela tem vida de Cristo. Tem vida do Evangelho manifesta. É uma vida transformada. Não é uma coisa, nossa, eu estou indo na igreja um dia, um ano, a minha vida continua igual. O problema não está na semente. O problema não é que Deus não está trabalhando. Você sabe qual é o problema? É o nosso coração. É por isso que, na outra vez eu falei, o que vai definir sua vida, minha vida, na eternidade, é como você trata a pessoa de Deus. Você trata Deus com seriedade, com temor. E como você trata a palavra de Deus. O que é tratar? É como você dá a resposta. Você pode ouvir a dizer, tá bom, foi embora, tchau. É a sua opção. Mas você pode falar assim, poxa, é uma verdade que não pode escapar na minha vida. Eu vou viver. Com certeza, queridos irmãos, cada devocional, cada encontro de célula, cada culto, sua vida está sendo transformada. Amém? Porque a semente garante fruto. Porque ela é uma semente boa. Então é isso que eu falo. Eu tenho oportunidade de conversar com alguns não crentes intelectuais. Eles fazem muita pergunta. E antigamente eu gostava de argumentar. Eu tento convencer, fiz teologia, eu tenho 1000 argumentos para convencer. Só que quando eu ganho, ele vai embora. E eu falo assim, hoje não vou convencer mais ninguém. A pessoa pergunta, fala, pastor, tem essa pergunta aqui? Como que Deus fala? Aí como eu sou meio familiarizado com a palavra de Deus, eu falo, está aqui, ó. No capítulo tal, versículo tal, leia. Eu quero dizer, legal. Nem explico, deixa a palavra falar. Aí eu faz outra pergunta. Por que Jesus falou que quer voltar e ainda não voltou?
Vai no livro de Pedro. Aí capítulo lá. Deus não está voltando porque não esqueceu, não. Ele quer que muitos sejam salvos. Ele está sendo paciente para as pessoas. Tem que ter e a pessoa é autoexplicativo. Em pouco tempo mesmo que ela está convertida. Puxa vida, a palavra de Deus tem toda a resposta para nossas vidas. E não é maravilhosa a Bíblia? Amém? Amém? Então eu queria compartilhar com vocês. Não basta ouvir muito. Ouvir é importante. Ouça com atenção. Ouça com um coração preparado. Não perca teu tempo. Tempo é muito precioso. Por que tempo é precioso? Tempo é vida. Se você tem 100 anos de vida, você tem 100 anos de tempo. Você gastou tempo sem conhecer Deus, é perda de tempo. O mundo fala assim, tempo é para ganhar dinheiro, né? Americanos falam, tempo é dinheiro, time is money. O mundo só sabe trocar por essas coisas. Mas o tempo é para a gente ganhar no conhecimento, andar com Deus e viver o propósito de Deus, amém? Então, é isso que eu ia começar com você. Vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Viemos aqui para reconhecer que Tu és nosso Criador, Salvador. E o Senhor que nos amou profundamente, que morreu por nós, que ressuscitou e que trouxe o Evangelho no reino. Evangelho da graça da salvação. Evangelho vivo, que entra como semente no nosso coração. E quando nós recebemos com um bom coração e sincero, e guardar, perseverar em frutificar, em praticar a verdade, com certeza nossas vidas serão transformadas. E é isso que eu oro para cada um participante do culto aqui. Não importa como nossos irmãos, as pessoas virão aqui, mas eu peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dá um coração temente, um terreno bom, para que esse tempo tão precioso que nós passamos aqui, no culto de adoração, seja agradável ao Senhor. E Senhor, vem ministrar com Teu Espírito, com Tua verdade, que transforma as nossas vidas, que dá resposta para nossas vidas, que refrigera, que renova a nossa vida, para que a gente saia aqui cheio de Cristo vivo, evangelho que transforma, nos dá uma vida com propósito, com alegria, com poder, com muito amor e muita verdade. É assim que eu oro, Senhor Jesus. Vem ministrar através do Teu Espírito Santo, porque aqui é a sua igreja, que o Senhor pagou alto preço para resgatar. Não permita que a gente peque esse tempo, mas sim, cada dia, cada momento que nós entramos na Tua presença, nós vivemos essas promessas preciosas, vitoriosas, para cada dia sejamos transformados de glória em glória. Para a honra agora do Teu nome, para a bênção de nossas vidas e para a bênção de muitos e preparando a Tua volta. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um mês que a gente vai falar sobre família. Maio, normalmente é um mês de família, né? E a gente vai começar, e você vai ver que o tema não é exatamente, mas né? E a gente, todo esse mês, hoje, eu estou ministrando, no próximo domingo, aliás, o sábado à noite, já à tarde, o pastor Ben Wong vai estar aqui, ministrando, né? E depois disso, eu e irmão Jerry, a gente vai para Recife, ministrando para a igreja judaica messiânica, né? É uma coisa que muita gente, a igreja tem negligenciado, esquecer de evangelizar judeus. A gente acha que o judeu é um povo duro de roer, né? Mas é um povo que precisa se arrepender também, né? E irmão Jerry, ele tem um coração e a gente vai para Recife, Maceió e Recife, vai ter um congresso lá e a gente vai ministrar e palestrar junto com a igreja lá. E o irmão Jerry trouxe um Torá, sabe Torá? Pentateuco, original de 150 anos. Original de New York, para cá. Para doar para uma igreja judaica messiânica que não tem Torá. Para eles é muito importante. E Recife é a primeira cidade que acolheu os judeus que foram expulsos da Espanha e Portugal. Os judeus que foram perseguidos.
primeira nação, primeira cidade que acolheu é o Brasil, viu? O Brasil fez bem, né? Então, Recife. E depois de lá eles foram para New York. Isso é muito importante. Eu não vou falar muito sobre isso. Depois vamos ver artigo que talvez no Brasil 2/3 de brasileiros têm sangue judaico, né? É uma coisa que você vai ver isso. Não vou especular aqui, mas existe um estudo, né? Agora, o que tem a ver com isso? Tudo tem a ver com a obra de Deus, né? E a gente também vai para, depois desse evento, eu e a Anaconda, a gente vai continuar visitando a igreja assim, crente de Recife, né? Para a gente começar um trabalho de evangelização com os chineses, com a igreja brasileira, né? Então, estamos engajados para ganhar vidas. Amém? Então, isso é muito importante, né? Então, o ministro Alberto vai continuar na mensagem e também esse mês todo a gente vai trabalhar com a família, tá? Vamos ler a palavra de Deus aqui em Gênesis primeiro, capítulo 1. Então, eu quero falar um pouco sobre o propósito da criação do homem, né, no coração de Deus. E vamos ver, isso é muito importante, né, porque as coisas do jeito que andam, né? Então vamos lá. Então, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre a ave do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais e se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e Deus disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais e que se movem pela terra. Bom, então, primeira parte eu queria falar sobre o propósito da criação do homem no meio de toda a criação, né? Então a gente sabe que a Bíblia diz que no princípio Deus criou o mundo, o céu e a terra, né? E eu não vou falar sobre outra teoria contra, porque Deus fala assim, a Bíblia simplesmente não explicou como, mas assim fala assim, ó, no princípio Deus já existia antes da fundação do mundo. Então, peraí, no princípio ele já pressupõe que Deus existe. Se Deus, ele tem que existir antes de qualquer coisa. E mesmo que o mundo sumisse, ele continua existindo. Isso é por definição um Deus. Se Deus não pode superar isso, então não pode ser Deus. Então Deus é acima, atemporal, né? E supera qualquer espaço. Então, ele está além do espaço, além do tempo. Por isso ele é todo poderoso. Então, a Bíblia não explica como Deus veio. A Bíblia fala assim, no princípio, Deus existe e sempre existiu e vai existir para sempre. E ele criou, né? Então, Deus usou 6 dias para criar o mundo. Aí no último dia ele criou o homem, né? E o homem é praticamente, né, o centro de toda a criação. E Deus fez um capricho, né, para criar o homem. E por que ele é diferente? A Bíblia disse que porque Deus falou assim, vamos, né? Então fizeram a primeira reunião de conselho, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E falaram, e aí? Né? Poxa, essa terra, olha, essa criação tão bonita, né? Porque início era um caos, né? A Bíblia diz que quando, no começo, Deus criou o céu e a terra e o mundo estava um caos, sem forma e vazia, né? Eu não sei o que é caos assim. Você já viu uma coisa que não tem forma? Você viu, tem uma forma bonita, né? Você também. Por quê? Porque você é a forma de Deus. Amém? Agora você viu assim, nossa, esse troço, essa coisa não tem forma. Então, imagina um mundo sem forma. É um absurdo, né? E vazia. O que é vazio? Sabe? Então, a gente vê, né? E alguma Bíblia, ele traduz em caos. Sabe o que é caos? É uma confusão danada.
bagunça, né? E dizem que naquela época, meu professor disse assim que o Espírito Santo pairava sobre águas, né? Porque água não é que nem mar, assim, tem um dia tranquilo, né? É aquela onda de ressaca, né? Que quando tempestade vem, ele vem assim, dezenas de metros, assim, você vê assim, a violência. E você vê, né? Quando um lugar não tem presença de Deus, e você vê na criação tem Deus triuno. Você sabe onde? Porque primeiro fala assim, Deus criou o céu e a terra. Deus estava lá. E depois, Espírito Santo, né? Espírito pairava sobre a água. Ele estava lá. E cadê o filho? Hã? É palavra, isso. Onde você sabe que é palavra? João. No princípio é o verbo. Né? E o verbo era Deus, é a palavra, é o Logos. E tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Né? Então, então você vê que na criação tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo lá, tudo junto, o conselho, três cooperando. E aí, o que Deus fez? Deus transformou caos em ordem. Tudo que é poder das trevas, poder do inimigo, ele é caos. Então você vai ver, quando um lugar cheio de bagunça, bagunça não é de Deus, não. Um lugar cheio de escuridão. Escuridão. Um lugar cheio de violência, não é de Deus. E isso era algo que Deus tinha que fazer. E quando Deus fala assim, haja céu, haja terra, haja luz, né? Haja o quê? Então Deus vai ordenando e pá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, separou água da terra, separou lua do sol, né? Quer dizer, fez dia e noite, né? Então Deus organizou para que a criação seja um lugar habitável, em ordem. E para que tudo isso? Criou animais e no final, para que o homem habitasse. É um lugar para o homem, né? E aí Deus falou assim, bom, depois de fazer tudo isso, vamos criar o mais importante, que é o ser humano. E porque ser humano é importante, primeiro, a Bíblia diz aqui, façamos, é plural, né? Nós fazemos, né? Façamos o homem a nossa imagem. Então, o que é a imagem de Deus? A Bíblia não fala imagem aqui, mas com certeza é alguém assim, ó. Quando alguém olha para Sandro, que é uma criação da imagem e semelhança de Deus, você lembra de Deus. É que não vê assim, poxa vida, alguém fala assim, parece com sua mãe, né? A filha, você é cara lá do teu pai. Por quê? É a mesma imagem, entendeu? Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou quando as pessoas olham para Ele, nossa, você é uma criação linda de Deus. As pessoas olham para a glória de Deus na vida do homem, né? E também a sua forma. A diferença é que Deus é infinito, Deus é todo-poderoso, mas somos finitos, somos limitados, não somos Deus. Então, na criação, Deus colocou Deus, homem e coisas. Deus criou as coisas primeiro, animais e vegetais, e toda a terra. E Deus é o mais alto. E depois Deus criou homem. Por quê? Porque homem é o mais sublime no meio de toda a criação. Porque homem parece com Deus, mas não é Deus. Homem nunca pode ser Deus. E aí tá, Deus abençoou eles para que eles possam ser férteis e reproduzindo imagem e semelhança de Deus. Agora, que é imagem e semelhança de Deus? Podemos falar assim, né? Deus é bom, Deus é santo, Deus é de amor, né? Então, você tem o caráter de Deus, né? E as pessoas veem, nossa, que legal. Só que, aí, Deus deu essa missão, você vai reproduzir a imagem de Deus em toda a terra e governar, dominar, administrar bem toda a terra. Tanto os animais na terra, como a ave no céu, como peixe no mar e tudo. Então Deus abençoou. Deus deu a capacitação, sabedoria, inteligência para cuidar de tudo isso. Amém? Só que aí Deus deu uma ordem. Ó. Você não pode comer
esse fruto do bem e do mal. Mas fora disso, tem tantas árvores, tantos frutos, você pode comer à vontade, inclusive a árvore da vida. E o Satanás, em forma de serpente, ele enganou. Então, o que o homem caiu? Satanás colocou em dúvida a bondade de Deus. Será que Deus é tão bom? Se Deus é tão bom, por que não deixa você comer? Deus não diz que não pode comer nada. Começa a incitar dúvida, incitar ingratidão. Você sabe por quê? Porque Deus tem inveja de você. Ele tem medo que você fique igual. Se você comer fruto do bem ou mal, você parece com ele. Você tem discernimento, tem que saber igual a ele. Então, a tentativa do Satanás é sempre fazer a gente duvidar da bondade de Deus, não acreditar em Deus, e tal ponto, desobedecer a Deus. Essa é a causa da queda. Duvidar da pessoa de Deus, da bondade, porque Deus é totalmente bom. Ele faz a gente duvidar. E aí, Eva caiu na conversa no inimigo e pecou contra Deus. E também levou, ofereceu para ter um marido, Adão, e aí eles caíram junto, e toda a desgraça vem, tá? E o homem tem algo que é especial, porque Deus soprou fôlego da vida. E a Bíblia explica que aquilo lá é vida eterna, a vida de Deus nele. Só que o dia que pecou contra Deus, aquela vida morreu, a eternidade morreu. A vida do fôlego da vida, ele certamente morrerá. Quer dizer, ele perdeu essa comunhão com Deus. E aí o homem ficou desnorteado. Aí começa o problema familiar. O momento que o homem pecou contra Deus, quebrou comunhão com Deus, quebrou comunhão consigo mesmo. Ele se sente, como disse, confuso, né? Incoerente. Por que estou nu? Né? E aí Adão acusou a culpa para Eva. Eva acusou, né? Jogou a culpa para a serpente. E serpente não tem o que fazer porque foi condenado, né? Aí fala, agora você vai, né? Agora você vai arrastar no chão, você vai perder a pena. E tudo isso. E a desgraça, homem debaixo do pecado, você vai ver só tristeza. Vai. E Deus tem muita paciência. Deus, né, teve dilúvio, escolheu Noé, começa uma nova era. E também o homem, em Torre de Babel, começou a rebelar contra Deus. Escolheu Abraão, um povo, para ser bênção todos. E Israel falhou. Todos os reis, a maioria falhou contra Deus. E Deus não desistiu do homem, porque o homem é muito precioso. E Deus fez um plano de salvação, já tinha feito, e em Cristo surgiu para nos salvar. Né? Então, o propósito de Deus para nós é para refletir a imagem de Deus. Então, o pastor Carlos Macori fala muito bem isso, sobre o casamento. Lembra? Fala que marido e mulher, pessoal, a gente casa não é para ser feliz, não. Antes de casar com Deus já é feliz. Você não casa para ser feliz. Você é feliz para casar, para fazer outro feliz e outro fazer feliz. Mas o casamento mais importante não é ser feliz. Casamento é debaixo da bênção de Deus, debaixo de uma comunhão de vida com Deus, e que o casamento, homem e mulher, possam refletir a imagem de Deus. E o que é a imagem de Deus? É o amor, é a verdade. E os filhos vão ver, amor existe, porque Deus está refletindo através de vocês. Por isso, que Deus fala assim, um homem, uma mulher, casam, e o que Deus ajuntou não pode separar, porque isso é um testemunho de amor de Cristo, de Deus, amém? Então, é muito mais do que hoje, porque ser casamento é um projeto para ser feliz, e quando você não é feliz, você muda de projeto. E o que as pessoas estão pensando. Eu queria entrar em um projeto de felicidade, mas não, estou chateado, não estou feliz, então vamos mudar de projeto. Mas Deus não. Casamento não é isso. Casamento é que debaixo dessa minha bênção, né? E vocês vão viver a imagem e semelhança de Deus. É a vida de Cristo. Vida de Deus através de vocês. Né? Esse é o propósito. Então, enfim, o propósito da criação, que debaixo da bênção de Deus,
nós vamos viver a imagem e semelhança de Deus. E segunda coisa, é administrar bem. Querido irmão, administrar é muito importante. Eu vejo que muita gente não sabe administrar. Sabe ganhar dinheiro, não sabe administrar dinheiro. Tem tempo, não sabe administrar tempo. Tem recurso, não sabe administrar. E uma das coisas que é muito importante na salvação, em Cristo Jesus, também restaura a capacidade de ser um administrador bom. Por isso que o Novo Testamento fala assim, somos mordomos, né, do Evangelho de Deus, de tudo de Deus. E a gente tem que administrar, né, bem, para o bem do reino de Deus. Então esse é o propósito, tá bom? Então, infelizmente, o homem caiu na mentira do Satanás. Querido irmão, por que estou falando isso? Vocês estão ligando ao que eu falei sobre semeadura? Semeador? Porque a palavra do reino tem que ser pregada e gerar fruto. Porque o homem caiu exatamente isso. O homem caiu por não crer em Deus. E quando a gente não acredita que Deus é bom, Deus nos ama, Deus tem um plano maravilhoso para nós, e a gente começa a duvidar da palavra de Deus. E quando a gente desvia a palavra de Deus, nós caímos na mentira. E vai toda a maldição. E o caminho de volta, exatamente o reverso. Amém? Deus enviou Jesus. Abriu um vivo e novo caminho da salvação através da cruz. Filho único de Deus, sem pecado, pagou o maior preço para morrer por nós. E ele falou assim, ó, Deus, se você acreditar que ele é o único salvador, ele é Messias, ele é o ungido, que pode salvar, ele perdoa todos os seus pecados e restaura o relacionamento. E pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, você salva. Então, a fé é o caminho do inverso. Você é salvo pela fé através da palavra de Deus. Através da pregação da palavra. Através da promessa de Deus. Amém? Então, hoje, a fé não é assim, eu levantei a mão, eu sei que Deus me ama e acabou. Eu vivo minha vida segundo minha cabeça. Não! Isso não é evangelho. Evangelho é exatamente o que Deus está fazendo, um caminho de volta. É um caminho de salvação, significa caminho de restauração. Amém? Eu sei que eu sou salvo porque o pastor falou. E se o pastor falou e morreu, acabou? Você é salvo porque você acredita um dia que o Espírito Santo falou assim, ó, Deus, na tua promessa, quem crer no Filho tem a vida eterna. E o que se lembra crer em Deus? Tem vida eterna. E você crer em Deus, na sua pessoa. Deus é bom, Deus te ama, Deus te salva, Deus tem um plano maravilhoso para você. E também você acredita a vida cristã é viver cada dia segundo a palavra de Deus. Começa a construir sua vida, minha vida, segundo o fundamento de Deus. Cristo e toda a palavra. Isso quer dizer o quê? Você vai casar? Você tem que fundamentar o casamento na palavra de Deus. Vai fazer um negócio na hora de escolher? Palavra de Deus. Tudo que a gente vai fazer é debaixo desse fundamento. E aí, nós vamos viver o plano eterno de Deus. Vamos ver aqui no segundo ponto. E aí, quando Deus enviou Jesus para nos salvar, e a gente vai ver bênção espiritual em Cristo, salvação e restauração. Eu vou ser bem assim, vamos lendo e meditando, ok? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Bom, o irmão Jerry falou sobre a tentação, né? Capítulo 3, tentação do jardim do Éden, que é o fruto do bem e do mal, né? E aí a gente está falando assim, e tem um cara que fala assim, por que alguém não cortou aquele fruto do bem e do mal para o homem não cair? e na verdade, Deus quer provar se a gente realmente, voluntariamente, saiba crer
amar Ele em obediência. Deus nunca força você a fazer nada. Tem que me amar, tem que não. Deus quer que você responda. Um coração voluntário. E quando viu que o homem não consegue voltar sozinho, toda a história de Israel, no passado, veio até hoje, homem não tem capacidade de voltar, reconciliar com Deus. Então Deus fala, então vou salvar. E enviou Jesus. Todo mundo sabe, eu não vou falar essa história, mas aqui em Efésios, livro de Efésios, fala assim, capítulo 1, versículo 3, diz assim que, primeiro, então Deus resolveu nos abençoar primeiro. Bênçãos espirituais, bênçãos celestiais. Olha só, primeiro ele começa a louvar a Deus. Vamos lá louvar a Deus, porque Deus é digno. O nosso Deus é Pai de Cristo. O que Ele fez conosco? Fala assim, ó, primeiro Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Queridos irmãos, o que o inimigo sempre tenta a cada um de nós é para você olhar para bênçãos materiais. Para você esquecer bênçãos espirituais. E o que Deus nos dá é sempre muito mais do que material. Ele nos preservou, nos guardou tantas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Queridos irmãos, a vida é muito mais aqui na terra. Tem eternidade, tem abundância no reino. E você foi criado, nós fomos criados, não é para viver essa terra por dezenas de anos, 100 anos, mas é algo bem maior. Deus tem um plano eterno para nós. Só que inimigos falam assim, ó, você preocupa, ó, quem você vai ganhar, o que você vai comer, o que você vai divertir, o que vai te agradar. O mundo sempre vai te chamar assim, ó, você preocupa com esse mundo. O mundo é eterno, dá coisa celestial, esquece, não acredita. Mas Deus vem restaurar exatamente assim. Quando Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nos resgatar, para nos salvar, justamente para restaurar essa visão, essa benção celestial. E diz que Deus, quando nos escolheu, né? Quer dizer, Ele veio para nos abençoar, Ele nos concedeu todas as bênçãos, todo tipo de bênçãos celestiais. Em quem? Em Cristo. Então, primeiro, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Alguém entendeu assim? Quer dizer, antes de Adão e Eva pecar contra ele, Deus já sabia. Se você hoje é salvo, o Sandro no século 21, um pecador, mas hoje ele é salvo. Antes do jardim do Éden, Deus já escolheu ele. Você foi escolhido. Semana passada, a primeira pergunta foi, eu te amei? Mas eu acho que não. Mas eu te escolhi. Queridos irmãos, a escolha de Deus, predestinação de Deus, eleição de Deus já é um amor muito grande. Porque Deus sabe tudo na nossa vida. Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Para que você seja salvo. Para que você realmente venha responder essa salvação. Então essa primeira bênção celestial, que a gente nem sabe. Hoje eu aceitei Jesus, eu sei que, nossa, Deus me amou especialmente. Isso chama graça especial. Deus deu graça comum para todo mundo. Tem sol, tem ar, tem tudo. Isso chama graça comum. Mas graça especial, e Deus te deu essa, através de Cristo, toda a bênção celestial. Então, irmãos, essa bênção celestial é muito preciosa. E para quê? Para que nós sejamos santos. O que é santo? Separado, diferente, parecido com Deus. Santos e irrepreensível na sua presença. Deus quer restaurar a nossa santidade. Nós pecamos contra Deus. Nossa vida estava manchada de pecado. E Deus fala, não, vou te separar, vou te salvar. E vou fazer uma obra de restauração para que você fique irrepreensível na minha presença. Isso é algo que Deus vai fazer. Segundo, em amor, Ele nos o quê? Predestinou. Para que sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Aqui é interessante, todo livro de Efésios, capítulo 1, ele fala muito em Cristo Jesus. Ele nos predestinou. Deus deu um destino bom para nós. Para que
sejamos escolhidos, salvos. Para quê? Para ser adotado como filho. Não fomos adotados como um escravo, mas um filho amado de Deus. Então, em Cristo, somos feitos filho de Deus. E aí, por quê? Olha aqui. Conforme o bom propósito da sua vontade. Você vai ver que Deus já tinha uma vontade eterna, né? E Deus tem um propósito para louvor da sua glória. Nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus, para que as pessoas olhem para nós e nós podemos refletir a glória de Deus. E a Bíblia, em capítulo 3 de Romanos 23, se não me engano, ou 20, diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus. Quer dizer, depois do pecado, o homem em si, por si, não pode mais glorificar a Deus, porque não tem mais capacidade. E Deus está restaurando. Amém? Eu posso em Cristo. Deus restaurar a minha vida. Eles olham para mim, a obra de Cristo em mim, e começa a ver a glória de Deus. Amém? E para louvor da sua glória, no qual nos deu gratuitamente. Não quem? Não amado. Deus nos salvou. É graça. Mas não é uma graça barata. Essa graça é a custo do seu Filho amado, o único, alto preço, né? Então nós temos redenção por meio do teu sangue. Então aqui, essas são bênçãos espirituais. Em amor, nos escolheu para que sejamos adotados como filho, para que possamos voltar a viver o propósito de Deus para a glória dele. E isso é de graça. Quem pagou o preço? Deus. Mas não é uma graça barata. É um preço caro. Para que, através do sangue de Cristo, ele venha nos dar salvação. E, mais do que salvação, o que é? O perdão dos pecados, de acordo com riqueza da graça de Deus. Né? Nós não paramos de pecar contra Deus. Homem, até hoje, peca contra Deus. E essa riqueza da graça de Deus, ele derramou sobre nós, para que, com toda sabedoria e entendimento, né, ele vai revelar a sua vontade. O que quero dizer, querido irmão? Que, pensa comigo, no início da criação, antes da criação, Deus já tem um plano para a eternidade. E esse plano da eternidade nunca falha. Só que no meio do curso, entrou Satanás para arruinar, para destruir o plano de Deus. E aí ele enganou Eva, fez Eva e Adão cair. O homem caiu na mentira. Deus tem um plano de salvação, já antes da fundação do mundo. E Deus vem fazer essa obra, dando oportunidade para o homem cooperar com ele. Aí falhou, Israel falhou. E no final dos tempos, chegou no tempo certo, Deus enviou Jesus. É um plano de salvação, restauração perfeito. E isso aconteceu em Cristo, no tempo certo. Para quê? Para que o seu propósito eterno continue e vai cumprir. E você e eu estamos no meio desse processo, amém? Amém? E assim que ele, com toda a sabedoria e entendimento, nos revelou esse mistério. Por que mistério? Mistério é algo que as pessoas não sabiam. Mas no tempo certo ele abriu esse mistério. E a gente sabe esse mistério é que gentios, judeus, gregos, todo mundo possam ser salvos em Cristo Jesus. De acordo com o seu bom propósito. Querido, como que Deus age? Deus age sempre com teu plano eterno. Ele é soberano, ninguém pode impedir. Nem anjo, nem Satanás, nenhum rei no mundo, nem igreja, nem nada. Esse plano vai. O inimigo vai tentar atacar, mas não vai conseguir. E Deus nos colocou nesse plano eterno como igreja, justamente para alinhar com Ele. E esse bom propósito estabeleceu em Cristo. Isso é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, que no final do Apocalipse, você vai ver que no tempo certo, Jesus vai vir,
vai derrotar o inimigo, vai estabelecer reino aqui na terra, milênio, e depois vai ser novo céu, nova terra, e Cristo vai voltar a reinar. Em outras palavras, Deus vai restaurar todo o seu propósito inicial, a propósito inicial da criação, tudo que o inimigo destruiu, Deus vai salvar, Deus vai restaurar, porque Ele é capaz de vencer. Amém? Na dispensação da plenitude dos tempos, isso o quê? No tempo certo, nós nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o quê? Plano. Vocês estão entendendo que tudo tem plano eterno, né? Plano eterno, plano, a propósito eterno, aquele que faz todas as coisas segundo o teu propósito, né? Quer dizer, queridos irmãos, você acha que o mundo está perdido? Aos olhos do mundo, sim. Por que está perdido? Porque o inimigo está retornando. O mundo, inimigo aqui nesse nível, ele está retornando com mentiras, com valores, com maldades, né, com tudo isso. Por quê? Ele quer destruir o plano de Deus. Só que Deus está muito acima. E Deus fala assim, tudo bem. Tudo isso depois eu vou resolver. Estamos conversando recentemente sobre o final dos tempos, né? E provavelmente a gente não sabe quanto tempo. Europa, Estados Unidos, Ásia, Brasil. Você viu que tem um caos político aí, caos social. E todo mundo está tentando reerguer a economia, justiça, paz social. E talvez vai conseguir alguma coisa, mas depois vai piorar. E chega uma hora, vai estar tudo ruim. E o que acontece? O anticristo vai subir para dar uma resposta. Assim, olha, eu tenho resposta para todo mundo. E o anticristo é o falso Cristo, ele vai reinar o mundo com uma falsa paz. Por um tempo. Mas chegou na hora certa, o Cristo vai vir, chegou o tempo. O número de salvos e também a convenção, né? Despertar dos judeus para Messias, e Cristo vem. Ele derrota o inimigo, ele vai reinar. Esse é o plano eterno de Deus. E por isso, querido irmão, você não fica olhando o seu mundo assim, eu vou conseguir um bom emprego, comprar minha casa, tudo uma boa, não quero saber do plano de Deus. Querido irmão, você tem que entender o plano de Deus. Porque Deus te chamou para a gente andar com Ele. Não é só bênção aqui na terra, não é só conquista. Nós precisamos estar alinhados com o plano eterno de Deus. Isso é a nossa esperança. Esperança da glória. Nós temos bênção, nós somos filhos, temos heranças. Nós vamos reinar com Cristo. E por isso estamos aqui, querendo, perseverando, vivendo, andando com Deus. Nós estamos aqui só para mais um culto, mais um dia, mas eu quero viver minha vida. Não é isso. Estão entendendo isso? Alô? Eu sei que isso é algo que você precisa entender, mas é algo eterno, né? Então, aí ele fala assim, a fim que nós, que somos os primeiros que esperam em Cristo, sejamos para o quê? Louvor da sua glória. Primeiro foi a graça da salvação, perdão, em Deus. E aqui está falando assim que somos escolhidos e assim para viver e participar essa eternidade no plano eterno de Deus. Terceiro, nele quando vocês ouviram, olha só, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. A salvação está está em quê? Ouvir a palavra e crer na verdade e o evangelho que te salvou. Amém? Então a fé vem pelo ouvir a palavra e também crer na palavra. Esse crer na pessoa de Deus, crer no evangelho da salvação, crer esse evangelho do reino. E uma pessoa salva, o que Deus faz? Deus manda um carimbo. Pum! Promessa. Um selo, que é o Espírito Santo. E quem tem Espírito Santo, vive no Espírito Santo, ele é filho de Deus. É a garantia da nossa herança. Somos herança do Senhor. Mas em Deus também tem uma herança que Deus e colocou, né? E também a redenção daquele que pertence a Deus para louvor
a sua glória. Então aqui 3 vezes falou. Deus está querendo restaurar a sua vida, a minha vida, não simplesmente tirar uma vida boa, muito mais. Restaurar totalmente a sua vida, para que sua vida volte a glorificar a Deus. Nossas vidas voltem a glorificar a Deus. Amém? É isso que nós buscamos. Então, é tudo isso que Deus falou, porque Deus está restaurando, salvando, restaurando tudo que o homem perdeu no momento da queda. Amém? Então, por isso precisamos cooperar com Deus. Conhecer a palavra de Deus. E assim, somos perdoados. Finalmente, vamos colocar um pouquinho na prática. Aqui, fala sobre família. Por quê? Porque esse trecho fala da igreja, fala sobre família. Então, digamos que uma família que não tem Deus, e a nossa vida com pecado, homem e mulher egoísta, as pessoas egoístas ficam brigando o tempo todo. E divórcio, separação. Por quê? Porque o pecado, ele destrói. E o que Deus quer fazer através do Cristo é justamente restaurar. Do jeito que o homem pecou contra Deus, quebrou o relacionamento com Deus, consigo, com pessoas e também toda a criação. Quando Cristo veio na cruz, nós aceitamos Jesus Cristo, o que vai acontecer? Cristo se tornou a nossa paz. Que paz? Paz com Deus, paz consigo, comigo mesmo, paz entre pessoas e também paz com coisas. A gente começa a ter capacidade de administrar, não brigar mais com coisas, cuidar. E esse é exatamente o propósito da salvação, é trazer vida e restaurar todo o nível de relacionamentos. Vamos ver um pouquinho aqui, que só para ilustrar, não dá para entrar muito, né? Vamos lá todo mundo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento chamado de incircuncisão, né? Pelo que chamam incircuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Não era um povo escolhido. Sendo estrangeiros, quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então ele fala assim, vocês gentios, vocês não eram escolhidos. O povo escolhido era Israel. Vocês não tinham esperança. Vocês estão perdidos. Nesse mundo sem Deus. Não tem chance. Mas, agora, vamos lá. Agora em Cristo, Jesus, você que antes estavam longe e foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é nossa paz. A qual ambas fez um e destruiu a barreira do o muro da inimizade. Vou parar aqui. Sabe o que acontece com tantas divisões? Porque depois que o homem pecou contra Deus, o pecado entrou e começa a causar destruição de relacionamentos. Marido e mulher não é mais um totalmente, começa a acusar um do outro, começa a ter medo, começa a machucar um do outro, começa a ter ferida e não consegue ter comunicação. E a gente vê assim, hoje tem barreira de todo tipo. Barreira o quê? Barreira de língua. Não é um muro. Porque com língua você não consegue comunicar. Barreira cultural. Né? Só na China já tem barreira cultural de tantas províncias. No Brasil tem no sul, tem no norte. E nós temos cultura diferente de chinês brasileiro e de Hong Kong, de Taiwan. É difícil. Por quê? Porque a gente não entende. Cultura diferente choca. E aí tem racismo, não tem? Né? Cores, raças. E tudo isso faz com que a gente fique separado um do outro. E muitas vezes até marido e mulher se machucam tanto que não conversam mais. Pais, filhos, que se amam, mas não comunicam. Por quê? Porque o pecado ele trouxe um muro de separação. Judeus e gregos, judeus e gentios, tinham um muro. E aí, justamente, o que é a salvação? A salvação é restauração de vida e
todos os níveis de relacionamento. Então, primeiro, Cristo é nossa paz. O quê? Ele perdoa nossos pecados e Ele é o intermédio entre nós e Deus, é o sacerdote. E nós voltamos a comunicar com Deus através da vida de Cristo. Amém? Então, Ele se torna a paz entre nós e Deus. Segundo, hoje eu sei que Deus me ama. Deus me perdoou. Deus me aceitou totalmente. Então, hoje eu me amo. Eu me aceito. Por quê? Eu não preciso mais provar a minha identidade. Eu não preciso fazer nada para ser aceito. Porque Deus me aceitou. Eu recebi esse amor. Então, Deus se tornou a minha paz pessoal. Marido e mulher, que outrora estava brigando um com o outro, discutindo, estou mais certo, e sempre quer ganhar, e acusando, julgando. Hoje não. Hoje, Cristo veio. Deus me perdoou, também vou te perdoar. Isso é muito importante. E Jesus é aquele que é especialista em destruir muros. E homem é especialista em construir muros. Exemplo, Trump, que construiu um muro lá, onde? No México. Muita gente que construi muro. Porque achamos que são os melhores, são piores. E muro por quê? Porque aquilo lá é a separação. Mas você vai ver que Cristo, ele vem destruir muro. Muro entre pais e filhos. Querida irmã, eu quero falar muito seriamente com você. Você que já é cristão, você pode ter problemas de relacionamento entre você e pais, irmãos, ou você pais com teus filhos. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Você pode ter entendimento diferente, cultura diferente, talvez seus pais tenham um tratamento diferente, e sem querer pode te machucar, e como vocês também, sem querer pode machucar um outro, como nós, pecadores, pessoas feridas machucam outras pessoas. Pessoas saudáveis abençoam as pessoas. Vou repetir de novo. Se você é uma pessoa muito ferida, provavelmente você é muito fácil ser machucado. E você machuca outro, porque você é muito sensível. E quem está machucada, está cheio de mágoas, cheio de iras, raízes de amarguras, ódios, críticas e maldade, muitas coisas. E a Bíblia fala, essas coisas nos matam. E a verdade, Jesus fala assim, olha, para de viver assim, porque te perdoei. Porque te perdoei. E uma das coisas que para restaurar a paz, para Cristo seja a paz, eu quero te incentivar. Tenha coragem de chegar e pedir perdão. Eu falo assim, não importa o que aconteceu no passado, eu sei intencionalmente ou não intencionalmente, ou querer ou sem querer, querendo, qualquer coisa. Né? Se chegar lá assim, Cristo é a nossa paz. Eu quero que Cristo seja paz entre eu e minha esposa, entre eu e meus filhos, entre eu e meus irmãos, entre eu e todas as pessoas. Esse é um plano de salvação da restauração. Porque enquanto temos barreiras, sabe qual é o problema? Toda vez que você tem um relacionamento quebrado, Deus não age na tua vida. É, pastor? É. 1 Pedro 3. Fala assim, marido, trata bem sua esposa. Tratar com dignidade, com respeito, porque era a parte mais frágil. Mas trata com a mesma graça da vida. Por quê? Porque se você maltratar, você tem relacionamento quebrado com sua esposa, vai falar assim que, a sua oração será impedida. Isso quer dizer o quê? Se Deus é tão generoso comigo. Toda vez que eu errei, eu falei, Deus me perdoa, eu me arrependo. Deus fala, eu sou tão generoso que te perdoo incondicionalmente. Te amo, te aceito. E vou te amar para sempre. Mude a sua vida. E Deus é assim. Só que muitas vezes a gente não é capaz de perdoar. E enquanto não há perdão, não há restauração. Amém? Então, isso é uma verdade que você tem que entender, querido irmão. Fala comigo. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Esse mundo não vai ter paz se o Cristo não se tornar paz entre nós. Não vai ter.
É por isso que fala que o anticristo vai te fornecer uma falsa paz. Porque anticristo não vai morrer por você. Ele não te ele vai usar outra coisa para te enganar. Então é isso que precisa na nossa família, entre pessoas. Porque primeiro Deus consertou esse relacionamento de nós com Deus em Cristo. Para que eu possa me perdoar também, me aceitar, me amar. Porque tem gente que não se ama. Tem gente que se odeia. Eu sou ruim, eu não sou bom o suficiente, eu sou feio, eu sou mal. Ninguém gosta. Por quê? Porque também é um tipo de ferida, é um tipo de rejeição. E a gente joga a culpa em, porque meu pai não me amou, a minha família. Para de jogar desculpa. Você e eu, no passado, sem Cristo, todos nós fomos vítimas no pecado. Todos nós somos vítimas do Satanás. Isso é uma verdade. Só que o dia que eu conheci Jesus, recebi Jesus no meu coração, convidei Jesus para entrar na minha vida, Jesus se tornou minha paz. Paz entre eu e Deus. Paz comigo mesmo. Paz com as pessoas que vou relacionar. Marido, mulher, pais, filhos, irmãos, amigos, irmão em Cristo. Não tem mais barreira, não tem mais muro, porque Jesus já destruiu o muro da inimizade. Amém? E é isso que eu falo assim, família tem que começar assim. Família sem esse fundamento, não tem técnica, não tem curso que resolva, querido irmão. Amém? O momento que você começa, Deus, o Senhor me perdoa, obrigado. Eu também quero perdoar as pessoas que me ofendem. Eu quero ter paz, quero ter reconciliação com as pessoas. Você vai ver com sua vida. Você não deve motivar, não vou para lá porque alguém me machucou, porque lá é chato. Porque o mundo está cheio de pessoas assim, machucadas. E Jesus para ser a paz dele. Anulando em seu corpo a lei, mandamento que expressa em ordenanças. Né? Então, muitas vezes, a própria lei é boa, só que como são pecadores, acaba sendo condenado pela lei. Mas Jesus, ele morreu por nós. Então, nós morremos para a lei, né? Que nos condena, para que tenhamos a lei da vida. O objetivo dele criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Aqui dois, de longe, de perto, judeus, gentios, se tornou um novo homem, que é a igreja, fazendo a paz. Você vai ver que aqui fala muito de paz. Ó, a segunda palavra é paz. Reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu o quê? Inimizade. Inimizade faz com que a gente fique com o relacionamento quebrado. E a única forma de quebrar a inimizade é ter essa paz de Cristo. Amém? Ele veio anunciar, e o que anunciou? Pessoal, acorda, a paz. Terceira vez que a paz, hein? Olha só, hein? E a vocês estavam longe e a paz aos que estavam perto, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, quer dizer, vocês não são mais estrangeiros fora da graça, da promessa. Não, não é mais forasteiros, mas são mesmo concidadãos do reino de Deus, membro da família de Deus. Aqui está falando família igreja, né? Mas isso vale para a família de casa, amém? A família natural sem Deus é caos. Agora, a família de Deus é paz. Fala comigo. Família natural do homem é caos. Família de Deus é paz. É assim que tem que entender. E por isso que tem restauração na família. Não desiste da tua família. É muito difícil conversar com ele, com ela, com o pai. Cascadura. Não. Jesus é sua paz. Eu vou perguntar para você. Você acredita em Deus? Você acredita na palavra de Deus? Isso chama fé. Se você está ouvindo tanto tempo e você não acredita que Deus pode, e a palavra pode, então você não acredita em nada. A sua fé é vazia. Você está entendendo o que estou falando? É coisa séria. Isso muda a sua vida. Eu estou falando isso porque isso é uma base. A sua fé tem que basear no caráter de Deus. Lembra, Deus é totalmente bom. Deus nunca erra. Deus nunca fracassa. Deus é sempre soberano e vitorioso. Isso é a minha convicção.
Pode cair o céu, cair o teto, eu sei que ele é bom. Essa é a minha fé. E nada me abala. Por quê? Porque a palavra garante. Terceiro, o plano eterno de Deus jamais será frustrado. Por isso, a fé é você sempre confiar na pessoa de Deus. Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo. E você basear, confiar na palavra de Deus. Puxa, mas é tão difícil. Acredita, se Jesus falar de ele é tua paz. Vai ser. Ele vai trazer paz para a sua vida, para a tua família, para todo nível de relacionamento, se você confia nele e andar na tua palavra, nessa graça da salvação em Cristo. E tudo está em Cristo. Fora Cristo não tem nada. Aqui você vai centralizar tudo em Cristo. Amém? E aí, você e eu, nós podemos alinhar no plano eterno de Deus. E isso é membro da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é apóstolo e apóstolo? É doutrina. No Novo Testamento e Novo Testamento. E onde Jesus é a pedra angular, pedra principal, que é o fundamento de toda a graça e salvação, a pessoa de Cristo. E todos nós vamos ser edificados na graça em Cristo Jesus, na salvação, na palavra de Deus. E todo mundo, Senhor Jesus tem que ser Senhor de toda a família, do pai, do filho, do marido, todo mundo, e assim, ajustando. A relacionamento é assim, marido e mulher, alinhando cada vez mais com Cristo, época 1. Filho também, família, todos alinhando em Cristo, viram um cone, sabe um cone? Né? Você pode ter dezenas de pessoas, e o cone alinhado que nessa época todos somos um. E a verdade é que Deus fez um. Relacionamento é bom, é que cada um seja um. Com mente e coração de Cristo. Deixa Cristo reinar em nosso coração, em nossa mente, em nosso valor, em nosso padrão de vida, e que é a palavra de Deus. E assim, é um edifício ajustado e cresce como um santuário santo do Senhor, onde o Espírito Santo habita. Então esse é o princípio da família. Querido irmão, a família natural não tem esperança. Eu acabei de conversar esse dia com um fulano e tal, um homem de 50 anos. Trabalhou, ganhou, comprou 20 prédios caríssimos. Trabalhando. O filho fala assim, é um pai rico, não precisa estudar, não faz nada, é um vagabundo em casa. Não faz nada. E o pai fica tão chateado. E de repente um dia ele ficou tão chateado que morreu de raiva. 50 anos de vida. E sabe o que aconteceu? Filho e irmão disputando a herança. Isso é uma família no mundo que não tem esperança. Se mata para conquistar as coisas. Nada de bênção espiritual. Nada de amor. Nada de esperança. Mas o Satanás fala assim, só olha o mundo. Não pensa nas coisas celestiais. Olha aqui a temporada. Não pensa na eternidade. Mas o que Jesus falou? Em Cristo, Ele trouxe todas as bênçãos nas regiões celestiais. Toda sorte de bênçãos espirituais. E Ele vai listando. Em Cristo você recebeu, você foi escolhido. Você foi amado. Deus paga o preço por você. Para que você tenha vida. Você seja filho de Deus. Você tem esperança. Você tem herança. Você pode ser alguém diferente. Você pode refletir a glória de Deus. Você tem garantia. Sabe, aquele cero. Cero, antigamente, quando você comprou uma casa, e ele é como se fosse um sinal. Ele colocava metade de um contrato, né? E colocava dentro de uma garrafa e tampava, selava. E você guardava. E até o dia que ele vai entregar a terra, e você fala assim, olha, metade, né? Ele é um contrato tipo rasgado, e metade estava aqui. E você fala assim, metade aqui é meu. E o dia que chegar, aqui é prova, outra metade é meu. E o que Deus fez em você, colocou um cero assim, Espírito Santo assim, esse filho, essa herança é minha, viu? Um dia que eu voltar, está garantido. E você tem que acreditar que é de irmãos. Quanta bênção. Conheça a Deus. Como você pode receber, tem mais alegria e paz. Quando mais você conhece Deus, quando mais você conhece a palavra de Deus, quando você mais acredita em Deus, acreditando na eternidade que Deus se preparou,
Querido irmão, nada te abala. Você vai ficar cada vez mais feliz, mais descansado, mais paz, mais focado, mais direcionado àquelas coisas que Deus quer fazer, coisas celestiais, eternas. E não ficar assim, mendigando, disputando essa coisa tão temporária que vai passar logo. É mais para que a gente vive no temporário? Tem. Esse temporário é para te treinar a confiar em Deus, a saber administrar bem todo o recurso que Deus te deu. Tempo, dinheiro, dons, talento, relacionamento. Aprender a gerenciar bem. Com a paz de Cristo. Com a salvação de Cristo. Para que você e eu sejamos capazes de administrar junto, reinar junto com Cristo na eternidade. O temporário é para preparar para a eternidade. É isso. E não tenta construir paraíso aqui na terra. Não vai ter. Tem gente que vai gastar a vida inteira para construir o paraíso aqui na terra. Amém? Vamos nos levantar e a gente vai ter Santa Ceia. E